Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aí mais uma aula aí sobre How to Rap, certo? Vamos para cima. Nós paramos aqui na parte de... A gente tinha recém começado estrutura de versos. Bom, tá bem na parte... Vou voltar uns parágrafos aí pra gente falar de estrutura de verso. Lembrando que amanhã, quinta-feira, às 17 horas, no canal de YouTube Festival Coral, eu vou estar ministrando uma oficina de rap. Esse é aquele catadão ali, formato, tipos de réplica, flow, nós vamos passar por isso. Se você já é meu aluno, vai lá para a gente fazer um resumo geral e aprender a usar isso. Se você não é meu aluno, vai lá para você ter uma ideia geral que é o conteúdo e o formato na hora de se fazer rap. Beleza? Bom, é isso aí. Nessa, dá uma diminuída aí, dá uma subida aí. Tá bacana. Agora sim, tô dando uma olhada aqui, quanto que cada corte some de CPU para o vídeo ficar travando. Vamos nessa? Estrutura de verso. Frequentemente há 3 versos em uma música separados por um refrão repetido. Quando ele fala 3 versos, é 3 partes, tá? Hoje em dia são mais... são 2. Em geral são 2, não são mais 3. AMG divide o formato. Você pegou o verso de introdução, então você pegou o do meio, que deve ser bem quente, então você pode meio que pousar fácil no terceiro. Uma música pode ter mais ou menos versos. Entretanto, Imani do Farside diz: gosto de 2 versos. Estou impaciente e não gosto de escrever 3 versos. Então, ali já estava começando um pouco o movimento dos 2 versos, né? Ou seja, 2 partes. Parte da música, ah, como se fosse assim, né? Parte, não. Parte, parte, não. 3 partes. Isso que eles chamam de 3 versos. E hoje em dia a parada tá bem assim. Parte, não. Parte, acabou. 2 partes. Ou o contrário. Refrão, parte. Refrão, parte. Beleza? Então que vamos. Ah, a razão pela qual um versículo é frequente chamado de 16 é porque cada verso geralmente tem 16 compassos. Cada verso tem 16 compassos. Ou seja, cada verso cada verso tem 16 versos. É como se fosse isso. Daqui a pouco eu mostro numa folha para vocês. Ah, ou eu posso mostrar. Bom, vamos ver. A duração do verso típico da música hoje é de 16 compassos.
Às vezes você faz 24 compassos, mas a fórmula típica para escrever uma música são 3 versos de 16 compassos. Eu falei isso, esse livro é de 2005, agora são dois versos, né? Duas partes. Murs. Se for uma música de rap padrão, você tenta manter isso em 16 compassos. Para os versos, eu nunca fui realmente obstinado até ouvir DJ Quick. Ele é tão preciso que quase nunca faz nada além de 16 compassos. Foi com quem eu realmente aprendi a matemática, Atmosphere e DJ Quick. Isso me permite saber que você nunca realmente precisa passar de 16 anos, mas acho que são 16 barras. Vamos ver o que está escrito aqui. 16 over, nunca need to go 16. Ah, é que ele já interpretou como anos, mas ele só fala de 16. A estrutura de 16 barras é particularmente popular quando o artista deseja atingir um público amplo. Latif, Latrix, enfim. Sou fã de um bom refrão e versos curtos. Para canções que terão uma faixa de aceitação mais ampla, versos mais curtos são geralmente mais eficazes, porque as pessoas geralmente que não são aficionadas por música estão mais preocupadas com o refrão do que com o verso. Alguns artistas preferem até versos com menos de 16 compassos. Por exemplo, Rampage of Flipmode Squad escreve versos de 12 compassos. Eu faço todas as minhas músicas em 12S, porque se você fizer 16 ou 24, a música é muito longa. Lembra que nós fizemos uma contagem de músicas e nós contamos a do 50 Cent? Ele tinha a primeira parte, 16 barras, e depois a segunda parte tinha 12 barras. Ele também, ou seja, ele também é variável, não precisa, porque você começou com 16, o próximo pode ter menos ou pode ter mais também, tá? Ah, frequentemente, diferentes comprimentos de versos são usados para diferentes tipos de canções. Latif diz: ah, depende do assunto da música e para quem se destina, porque a música é para tantas coisas diferentes. As pessoas ouvem 10 para a música de forma tão diferente. Por exemplo, um rap de história pode ser mais longo, Murs explica. Quando eu estou contando uma história, geralmente não coloco um limite nisso, embora quando eu trabalho com o Nine Wonder em uma música, ele, ele, vou dividir e dizer, ok, espera aí, eu meio que limitei em 32 barras. 16 compassos é o comprimento preferido da maioria dos versos convidados. Latifi observa que às vezes alguém vai me dizer: ei, preciso que você faça 16 barras ou compassos. Se o objetivo de uma música é mostrar as habilidades do rap do MC, ele ou ela pode estruturá-la com apenas um verso longo ou uma série de versos. Um, Del the Funk, Homo Sapiens. Cadê? 16 compassos é a estrutura padrão da música, então não ignore. Basta ser capaz de fazer mais. Então você sempre será especial. Isso não significa explodir as perucas das pessoas o tempo todo, porque isso também não é bom. O equilíbrio é a chave. Realmente na vida o MC. Ah, tá. O equilíbrio é a chave. Realmente, seja na vida ou na arte de ser MC, né? O equilíbrio é a chave. Maneiras de escrever versos. Então, pessoal, até aqui agora foi basicamente uma revisão da aula anterior, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa estrutura que eles estão falando. Deixa eu abrir aqui um livro do Academia CIS sobre as 16 barras. Deixa eu abrir o livro. Cadê?
Então, pessoal, ó, deixa eu pegar aqui o livro, explicando as 16 barras, né? Deixa eu tirar minha imagem aqui, até para ficar mais fácil aqui. Ó, a gente começa aqui, ó, tem a introdução com 4 barras, tá? Geralmente é a parte que o cara tá, né? Yeah, não sei quem no beat, meu nome é tal, agora eu vou falar pra vocês qual é que é. Aí começa a música, 16 versos, tá vendo? Aí depois 16 barras, né? 16 barras, que dá esse uma parte ou um verso, né? Ou 16 versos, né? Quando fala verso, pode ser tanto essa parte em azul toda, como cada linha que compõe essa parte azul, né? Aí tem mais 8 linhas de refrão, depois mais 16, mais 8 linhas de refrão. Aí tem uma ponte, geralmente, assim, pode ter uma ponte que é uma parte da música que ele poderia ser um refrão, só que ele não é. Ele costuma ser mais melódico que uma parte, às vezes a melodia muda, o baixo, a guitarra, a bateria muda, e pum, cai no refrão também. Mas isso não é um padrão, isso não é uma regra. Por exemplo, no vídeo na aula anterior, quem assistiu pôde ver que tem raps que tem um verso de 16, depois tem um refrão de 8, depois tem um verso de 12, depois tem uma ponte, depois tem uma outra parte de 12, depois tem um refrão, sabe? Então isso é muito variável. Pode começar pelo refrão, né? Geralmente quando começa pelo refrão, não termina, e quando termina pelo refrão, porque não começou, né? No caso aí dessa estrutura, ó, o último refrão é dobrado, tá vendo? Ele acontece 2 vezes, por isso que são 16 linhas. Tá marcado aí nessa estrutura. Aí, pessoal, seguinte, lembra naquele outro esquema, aquele outro desenho, tinha aquela, aquela parte, né? Tá vendo aqui, ó? Onde está escrito verso, isso aqui é um verso, né? Ou seja, uma parte, tem 16 barras, né? Então seria como se fosse isso aqui, ó. 4, 8, 12, 16. 16 barras. 16 barras, né? Acaba virando esse um verso aqui, ó. Isso aqui, um verso. Que eu gosto de chamar também de uma parte, né? Por quê? Porque cada linha, cada barra, né? Uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Cada barra é onde você vai escrever um versinho também. Então, cada barra é um verso também. Uma parte é um verso, mas uma barra também é um verso. Cada grupo de 4 barras você tem uma estrofe. Ó. Essa aqui é uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. Né? Pode perceber que o beat costuma mudar de 4 em 4, às vezes de 8 em 8. Você pode mudar o flow de 4 em 4, de 8 em 8 também. Ou seja, a cada uma estrofe ou então a cada 2 estrofes você pode fazer aqui a sua quebra de mudança de flow, né? De acordo com o seu estilo. É uma mudança mais quadrada, né? Uma mudança múltipla de 4, porque o compasso do rap é 4 por 4. Então, tudo que fica múltiplo de 4 fica par dentro do rap. Mas você pega o B.I.G., Notorious Big, ele quebra no meio. As quebras dele não são no meio da parada. Por mais que o beat esteja quebrando de 4 em 4, ele quebra no meio. Tem hora que ele não quebra, que ele estica. E isso é a versatilidade dele, certo?
Maneiras de escrever versos. Embora alguns MCs escrevam rap primeiro, conforme mencionado anteriormente no capítulo, ver página 190, muitos outros MCs gostam de começar com os versos porque os versos são considerados o corpo principal da escrita, onde o MC pode realmente transmitir uma mensagem e mostrar sua habilidade. Ahn, Planet, Planet Asia. Cadê? É engraçado porque muitas pessoas inventam seus ganchos primeiro. Muitas vezes, eu venho com a rima primeiro. Boa. AMG. Normalmente começo com versos. Às vezes eu não tenho um gancho até que todas as batidas estejam feitas. AZ. Eu começo com os versos primeiro. Esse é o corpo da música. Depois de construir o corpo da música, então farei o gancho. Os versos levam o gancho. Remy Ma. 95% das vezes escreverei os versos primeiro. Eu praticamente escrevo a música primeiro e preencho o refrão depois. Gorilla Zoe. Se eu quiser apenas me expressar, então os versos. Primeiro. Estruturação, edição e seleção de letra. Hellrell, Dipset. Eu faço os versos definitivamente primeiro. Ah, peraí. Eu faço os versos definitivamente primeiro. Algumas pessoas dizem que gostam de fazer o refrão primeiro. Mas prefiro fazer as rimas primeiro. Porque se você não tem uma substância, você não sabe sobre o que está fazendo rap, como você se encaixa um refrão em torno disso? Diferentes MCs acham diferentes partes dos versos mais difíceis de escrever e escrever certos versos primeiro. É... Big Pool, Little Brother. Big Pool, Little Brother. Os primeiros dois compassos, ah, o 9 e o 10 compasso, e o 15 e o 16 compasso, são os compassos mais difíceis do mundo. O início, o meio e o fechamento do verso, se for um verso de 16 compassos. Ele está falando que os primeiros dois compassos são mais difíceis, né? Então vamos ver aqui no nosso mapa aqui do 16 barras do Academia de Missão. Então aqui os primeiros dois, né? O um e o 2 ele acha difícil. Depois ele falou ah, o 9 e o 10, 9 e o 10. Depois ele falou 15 e 16, 15 e 16. Então, ó, vamos achar um padrão do que ele falou, que são os versos mais difíceis, na opinião dele. O 1 e o 2 é a primeira rima. É a primeira rima da parte. Então, tipo, ele acha difícil começar. Ele acha difícil o décimo e o décimo, o nono e o décimo, por quê? Porque aqui você encerra a primeira metade. Você vai começar a segunda metade. Você está na metade do que você está falando aqui. Depois, os dois últimos, o 15º e o 16º, que tem que, né, mano, que tem que fechar naquele naipe, fechar bonito, sabe? Isso aqui, né, por que eu imagino que ele tenha achado isso difícil? Porque isso aqui tem muito a ver com narrativa, né? Geralmente nessa parte aqui da música, geralmente nessa parte da música o que acontece? Você vai ter, se isso aqui tivesse uma historinha aqui, isso aqui tem que contemplar introdução, desenvolvimento, desfecho, conclusão. Então, tipo, introdução, né? Então, nas duas primeiras linhas, você teria que
meio que explicar o que está rolando, né? O que está falando, né? É, Localizar a pessoa, né? Então, por exemplo, o Gabriel Pensador tem uma música que ele começa, né? País do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. Então ele já está dando um lugar e explicando uma situação. Você pega Mano Brown, Diário de um Detento, Racionais, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de um vigia, sabe como é caminhar com a cabeça na mira de Mangaká. Lembrando que antes ele já falou, né? São Paulo, 1º de outubro de 1992. E aí ele começa a descrever o que ele está fazendo ali, né? Aqui, então, aqui nessa região aqui vai estar uma parte assim que tem que estar aqui, parte aqui. Ele, sei lá, se introduziu, você desenvolveu o assunto. Por aqui tem que ter uma coisa, uma chamada forte, ele tem que ter ele tem que ter um clímax, né? E aqui na última linha não se fala, né? Ele vai amarrar tudo aqui que falou, né? Então até entendo o que o Big Paul tá falando aqui, né? Retomando o que ele está falando. Os primeiros dois compassos, o nono e o 10º compassos, e o 15º e 16º compasso são os compassos mais difíceis. O início, o meio e o fechamento do verso, se for no verso de 16 compassos. Mas, normalmente, escrevo o segundo verso primeiro. Não sei porquê, mas sempre sai assim. E o primeiro verso vai ser o segundo. Ele falou que ele escreve assim. Vou editando letras, pessoal. Eu vou fechar esse arquivo aqui e abrir outro, porque o CPU está começando a ficar lento. Tô vendo aqui. Ele está lento. Então, essa aula aqui começou às 7. Agora deve ser umas 7h24. Então, quando der 7h30, vamos com a segunda parte só do dia de hoje. Fechou?